Fale meu amigo Almir, NT Soft, sempre presente, grande abraço. Essa empresa que dá um suporte extremamente importante para o hipismo paulista, para o hipismo brasileiro. Grande abraço para esses amigos da NT Soft. Meu amigo Breno, lá de Belém do Pará, da minha terra. Grande abraço, grande Breno. Está esperando aqui o João Aragão entrar. Cavaleiro brasileiro que já reside na Bélgica, acredito, há 4 décadas, se eu não me engano. Ele vai confirmar isso pra gente. Foi um dos pioneiros a sair aqui do Brasil junto com Nelson Pessoa e permaneceu lá até hoje fazendo um trabalho brilhante, levando grandes cavaleiros que hoje residem na Europa. Foram levados, recebidos por ele. O João acabou de entrar aqui. Vou só procurar, já achei. Já chamei o João. Aproveito e peço que vocês convidem os amigos de vocês. É só apertar nesse aviãozinho aí na. Parece uma Asa Delta, já encaminha o link direto. João, já mandei o convite aqui, tô esperando só o Instagram enviar aqui, tá? Opa, mandei pra pessoa errada. Mandei pra ti, Breno. Agora foi, João. Então, Tudo bom, João? Tá me vendo bem? Me tudo bem? ouvindo? Estou te ouvindo bem, tô ajeitando aqui o celular. Tudo Ó, bem? desde já aqui, o Marcon acabou de te mandar um abraço. Começa logo com esse cumprimento aqui dele para Obrigado, você. obrigado, Marcon. Sempre presente, Marcon tá sempre em todas. Sempre, sempre. A gente acompanha ele pelas redes sociais aí, o trabalho dos É. alunos dele, com os cavalos. E aí, João, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite, por vir bater esse papo com a gente, compartilhar da tua história, da tua carreira. E pedir desculpas, né? Que a gente estava com essa live quase marcada, na verdade, só não tínhamos divulgado. E o Corona me pegou. Aproveito e estendo a todo mundo aqui que não entendeu porque eu fiquei 2 semanas sem fazer live. Foi que o Corona me pegou e com muita tosse, né, mole, acamado, ainda bem que consegui tratar em casa. Então não seria muito agradável a live. Então a gente acabou desmarcando. O João gentilmente aceitou remarcar conosco. Então muito obrigado, João, ah, mais eu, uma vez. eu que te agradeço o convite. Aí, parabéns já pela arte, hein? Porque você fez uma arte eu descendo de Gostou, né? uma Eu fiz banqueta em questão de manter aquela foto. uma banqueta em 85 e lá embaixo aí tem eu segurando meu filho, que hoje que é o meu troféu. Isso, é 30, verdade. Troféu. 30, Esse, 35 esse é o anos troféu, depois. né? 35 anos depois, Esse é o troféu, foi. esse troféu. E uma pessoa que faz a arte pra gente aqui, que sempre faz com muita gentileza, fica sempre bem bacana. Ah, Aproveito e agradeço a ela por todas as artes que fez aqui pra gente. parabéns para ela, foi bacana, Bessa. Né? Foi impressionante, porque assim foram 2 fases da minha vida muito boas, né? Que bom que você gostou. João, a gente sempre começa querendo que a pessoa fale pra gente como foi que o cavalo e o hipismo entrou na vida dela. Se a tua família já tinha alguém que praticava, no caso tu é do Rio, se passava ali pra lá. Como é que o cavalo apareceu na vida do João Aragão? Não, na verdade, eu sempre gostei de cavalo, porque eu frequentava os meus vizinhos, eu morava ali na ladeira do Ascurra, no Cosme Velho, e meus vizinhos tinham uma fazenda, tinham um sítio em Itaipava, eles sempre podiam me levavam para lá, e eu sempre mexi com cavalo lá, cavalo de serviço, que tocava gado e Ah, tudo mais, certo. e eu vivia aquilo dia a dia. E cada vez que eu descia, voltava para casa, tudo aquilo sempre foi muito importante para mim. E meu pai via isso. E meu pai sempre prometeu, porque meu pai estava num processo trabalhista muito longo, e falou que quando ele ganhasse esse processo, ele levaria eu e meus irmãos para a Hípica para começar a montar. E isso aconteceu em 72. E como foi esse período até ir para a Europa? Né? Como foi essa permanência do hipismo no Rio e no Brasil, né, em geral? Já Na verdade, competindo? eu comecei a montar em 72, ali na Hípica, né? Levado na escolinha da Hípica ali, e comecei a montar com o professor que tinha lá, e em janeiro de 72, exatamente, e eu
eu fui muito rápido, porque, para você ter uma ideia, em 72, em novembro de 72, eu me sagrei vice-campeão carioca de mirim, já, porque já não tinha a gente não ficava muito tempo na escolinha. Naquela época já era Mirim, Júnior e Sênior, João? Ou Mirim, tinha Júnior, o Mini Mirim? não, não, Mini não, Mirim nem tinha ainda, né? não, mirim, júnior e sênior. E eu me sagrei vice-campeão carioca, fui na equipe do Rio de Janeiro para o primeiro Campeonato Brasileiro de Mirim, que foi no Clube de Campo de São Paulo. Esse brasileiro, quem ganhou foi o Tinho Azambuja. E era, assim, uma disputa muito grande. Principalmente os melhores mirins, na época de Brasília, era o Vitor Teixeira, o irmão dele, o Marcelo Arteaga. E o Rio tinha também uma equipe muito forte, mas eu era o mais fraquinho deles todos. Eu era, assim, do Rio de Janeiro eu fui na equipe porque eu tinha sido vice-campeão e a seletiva saía pelo Campeonato Carioca. Uma E relação de craque, né? era muito craque, porque tinha o Márcio Nor, o Marcos Nor, o Paulo, depois tinha o Brasília, era muito forte, porque esses meninos aí todos comandados ali pelo Coronel Pimenta, montava ali na época do General Santa Cruz, e depois o Marcelo Arteaga, né? Então, e eu saltei esse primeiro brasileiro com 9 meses de montar, tá vendo? Eu montava 9 meses só, fui bem no primeiro dia, fiz uma falta, depois no segundo dia dei um desvio, e no último dia o grande prêmio, eu me lembro que isso marcou muito aqui para mim, que era o grande prêmio, tiveram 6-0 só no desempate, e eu estava entre os zeros. Na época era tipo Brasil, né? 2 percursos iguais. E eu fiz 0-0 junto com mais 5, e eu falei, bom, eu não tenho mais nada a perder, porque a única coisa que eu queria era ganhar aquela escarapela da CBH, que era muito importante para a gente, aquela CBH. Vocês não pegaram, mas era uma escarapela grande, verde, amarela e tudo mais. Aí Que era comprida, né? O fio era era comprida, exatamente. enorme, né? A gente vê, Eu fui lá e te ganhei esse grande acompanha aí prêmio. pelas fotos. Aí eu fui lá e ganhei esse grande prêmio, e foi uma satisfação muito grande para mim. E foi, assim, a primeira prova que eu ganhei, eu acho, na minha vida, foi aquele grande prêmio do Campeonato Brasileiro de Mirim. Porque era uma disputa muito grande, tinha um público muito grande, a torcida pelos paulistas era muito grande, a pressão em cima da gente também era muito grande. Então foi muito bacana a gente voltar. Meu pai não pôde me acompanhar, porque a gente foi comandado pelo Coronel Magalhães na época. Meu pai não teve um infarto 3 meses antes, então estava acamado. Então eu fui criança, né, com 12 anos. Então voltei, fiz meu segundo ano de mirim em 73. Fiz meu segundo ano em 73, e aí fui campeão carioca de mirim em 73. E aí acabou meu ciclo de mirim. Então, João, antes de tu seguir aqui pro ciclo de Júnior, estão pedindo para dizer aqui que a Roberta Ferraretti sempre lembra de você. Mandando um tá. alô aqui. Ótimo. É. Maravilha. Tá, Então, desculpa te interromper, foi para deixar esse alô aqui. aí veio o Júnior, e o Júnior pra gente, na época, a gente não tinha cavalo próprio. Depois a gente começou a ter um problema de cavalo em casa. Nós não tínhamos cavalo suficiente para João, naquela época, muito cavalo puro sangue inglês, né? muito puro sangue. Ou a predominância, ou tinha algum outro tipo de raça que Não, era comum nas palavras? a gente comprava também cavalos da Argentina, pessoas que traziam cavalos da Argentina para vender. Então, na época, a Sela Argentina, né? Que era hoje, vamos dizer assim, o nosso BH, vamos dizer assim. Exatamente, Mas Né? cavalos meio mal amansados, você tá entendendo? A gente tinha muita dificuldade. Mas a gente comprava muito puro sangue puro sangue ali no jockey, trazia, o pessoal de Brasília também fazia muito isso. Trazia pro Rio, porque São Paulo já tinha cavalos um pouquinho melhores, sabe? Pelo fator financeiro jogava muito na época. Então a gente no Rio comprava cavalos. Já começava a ter os cavalos importados, Sela francesa, vindo para o Brasil nessa época? Não. Vertifalo, não tinha nada disso nessa época. Nada. Essa exportação não era viável, não era possível. Não. Ninguém trazia. Acho que veio trazer quando eu já era no finalzinho de julho, sênior até, quando começou o doutor Roberto, começou a trazer os cavalos, na época do alfinete e tudo.
Mas nessa época aí, a gente comprava os cavalos de puro sangue e demorava, para você ter uma ideia, demorava 3 meses, 4 meses para a gente poder saltar montado nos cavalos. Né? Porque primeiro era saltar em liberdade, cada salto que o cavalo passava na varinha, do outro lado a gente, lá no padó, no lugar, para a gente saltar em liberdade, a gente dava um açúcar depois de passar cada varinha. Então demorava muito tempo. E nosso professor lá de todos nós, lá na Rio, o doutor Hermes, que o Filipinho deu aula para o Filipinho, deu aula para o Avelino Arthur, deu aula para mim, para todo. Doutor Hermes, que fazia aqueles cavalos por sangue. E depois, quando a gente começava a montar, os cavalos trazia para a pista. Antes de saltar as primeiras varas normais, a gente tinha que saltar banqueta. Tinha que Já saltar... se fazia o famoso horsemanship de hoje, né? É. Então, a gente saltava cavalos assim, primeiro tinha que subir a banqueta, você entendendo? Descer, saltar aqueles obstáculos fixos, e depois saltava aquelas varinhas e tudo mais ao trote. Era uma coisa muito demorada, muito. E aí tinha a categoria de estreante, e aí então, mas demorava muito tempo para fazer um cavalo naquela época. Então, era nossa... Mas, fora isso, tinha uns cavalos um pouquinho melhores, e eu, por exemplo, no meu caso, eu montava cavalos emprestados, né? Porque os meus cavalos, por exemplo, de mirim, a gente levando para júnior, já era muito difícil. E aí a situação era um pouquinho mais complicada para a gente. Mas tinha um júnior. Eu imagino que a virada para sênior foi mais difícil ainda, né? Não, porque para mim não. Não? Não. A nível de cavalo? Não. Para mim não, porque já estava mais conhecido também, né? O esporte começou a melhorar um pouquinho, você entendendo? Eu já montava cavalo de outras pessoas, eu já tinha um bom professor, que era o Carvalhinho, a gente sempre montava com alguém, a gente nunca montava sozinho. Então, eu começava a montar com o Carvalhinho e começava a ter cavalos emprestados e tudo. Aí eu comecei a me mostrar um pouquinho mais hábil para montar os cavalos mais difíceis, e aí comecei a ter um pouco mais de cavalo para montar. Mas júnior era muito difícil, porque a gente estudava e chegava ali na hípica para montar 2, 3 horas por dia só. Era difícil arrumar um cavalo emprestado para saltar a categoria júnior. Então, para mim, foi a fase mais difícil, era ter cavalos bons de júnior, sabe? E essa virada para sênior, até aí, já estava decidido, João? Vou viver no cavalo, vou viver do cavalo, ainda estava... Não. Estava estudando para cumprir tabela ou estava estudando ainda para... Porque... Não, eu não sabia o que ia fazer, como é que estava essa fase? Nós lá em casa, nós tínhamos meu irmão, que infelizmente não está mais aqui, montava muito bem também, e nós lá em casa a gente cumpria muito o que meu pai dizia, tá vendo? Meu pai tinha uma coisa meio de literatura, que comprava cavalos novos para a gente, queria que a gente fizesse os cavalos da gente, não queria dar cavalo pronto. Então a gente cumpria um pouquinho o que ele falava, mas eu era... eu e meu irmão, o Zé ganhava muita prova também, era muito bom cavaleiro, e foi a época também, aí eu já estou falando um pouquinho mais de júnior, chegando quase ao sênior, as provas de série na hípica, que era a primeira, segunda, terceira e quarta série, entendendo? As provas que eram 1,10 m, a quarta série, 1,20 m, 1,20 m. Seriam provas abertas? A quarta série era 1,10 m, é aberta. Toda aberta. A quarta série era 1,10 m, a terceira série era 1,20 m, 1,30 m, a segunda série era 1,40 m e a primeira série era 1,50 m. E a gente tinha que levar peso, que era uma coisa... Quer dizer, nós júniors, por exemplo, a gente, para saltar a segunda série, por exemplo, a gente queria sempre saltar mais alto. Na época, a gente tinha uma mentalidade que a gente não precisava ter condição de saltar, a gente queria saltar com os bons. Então, a gente pegava cavalos mais ou menos e queria saltar na segunda série, de 1,40 m, mesmo que a gente não fosse bem, tudo, mas aí a gente tinha que levar peso. Então, como eu era muito franzino e pequena, eu tinha que levar bastante peso de chumbo mesmo na manta, sabe? E cavaleiros como a Rita Bezerra de Mello, que era pequena, também tinha que levar peso. Mas a gente, por exemplo, nossa conversa na época da gente, nós éramos meio tipo franco atiradores, entendeu? A gente queria saltar com os bons, Carvalhinho, Alfinete, o Filipinho já era consagrado na época, então a gente queria saltar com eles, mas a nossa história, quando a gente acabava, que a gente ia se reunir depois ali na hípica, tudo era assim, como é que vocês foram? Hoje eu acabei, quer dizer, eu terminei a pista. Eu falei, como é que você foi? Eu fui super bem, fiz 4 faltas, mas acabei a pista, tá vendo?
e passava, usava chicote, passava. Então, Podia usar o chicote virado, podia pegar ah, 2 refugos, podia cair, podia podia montar de cair, novo, podia né? cair, podia montar de novo. Quem não Aí, tá vendo, a turma jovem que tá vendo aqui não sabe. Esse eu acho que é o mais curioso, né? Que na época uma queda não eliminava, né? não, você caía, acho que você podia até cair 2 vezes. O que eliminava era, às vezes, quando o cavalo, você caía, o cavalo fugia e você passava o tempo O concedido tempo para poder limite. montar, o tempo limite. Aí esse vai te Ó, eliminando. o Marcon aqui deu uma contribuição, falou que era 70 quilos para a Amazônia e 75 para os júniores e sêniores. Eu acho que Né? O Marcon pegou essa época aí, né? Hum, Essa pegou. Deu essa... Mas isso era muito, mas eram torneios muito bons, bons patrocinadores, aí porque vivia cheia. Eu não sei, eu não me lembro muito bem, Alberto, se isso acontecia em outros estados, mas no Rio de Janeiro era esse torneio de séries, torneio Peixoto de Castro, torneio Xerox, era muito bacana, era muito bacana. E a gente podia montar 3 cavalos por série, e foi um momento bacana da gente lá. E essa virada para o sênior? Foi aí que tu decidiu, é isso que eu quero? Foi, porque teve uma época da minha vida que meu pai, ele chegou... Bom, meu pai queria que a gente seguisse ele nas coisas, nas ideias dele. E teve um momento que ele falou, bom, você tem que decidir. E aí eu decidi, por exemplo, estudar à noite, porque é a época da faculdade. Eu vou estudar à noite e vou montar de manhã, de tarde, e ir para a faculdade à noite. Mas teve um momento que os concursos eram sexta, sábado, domingo, né? Como sempre. E quando eu ia para São Paulo, como eu ia para São Paulo, por exemplo, eu já tinha que matar a faculdade quinta-noite, entendendo? Sexta-noite, e às vezes tinha aula de recuperação sábado de manhã. Então, eu já matava 3 dias por semana. Aí teve uma vez que eu decidi, foi uma decisão até difícil para mim, porque a gente sempre ficava com medo, porque não tinha profissionalismo, ninguém ganhava dinheiro com cavalo. Era difícil, você entendendo? Você não tinha venda de cavalo, era difícil a gente ganhar comissão, que a gente e dar aula, muito menos, entendendo? A gente não dava aula, a gente só... Eu até, acho que 18, 19, 20 anos, eu só tomava aula. 18 anos, talvez. Né? Então, foi um momento que eu tive que decidir de largar, porque eu acabei o segundo grau, fiz dois períodos de administração de empresa, e depois eu tive que largar, porque aí começou meus campeonatos, e aí eu comecei a dar aula na escolinha, quer dizer, eu fazia uma escolinha minha mesmo. Na época, eu me lembro que quando comecei, o Marcelo Blessman até lembrou isso, que quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu deixei isso com ele, que eu alugava uns cavalos, eu pegava uns cavalos baratinhos, assim, comprava os cavalos baratinhos, botava lá na hípica e fazia uma escolinha minha, você entendeu? Eu alugava a minha aula. Eu pegava e eles montavam, tinha uns alunos particulares, eles montavam de manhã, de tarde comigo, cada cavalo trabalhava 1 ou 2 vezes por dia, e eu dava aula desde cedo. Então, comecei assim. Mas esse formato de escola que a gente tem hoje de clube ou nas hípicas grandes já era uma realidade. Já era uma realidade e funcionava super bem, super bem. Eu tive, assim, o meu primeiro professor foi o Aquino, e quando eu saí da escolinha, a gente ia para o professor particular, que eu tive uma sorte de ter um dos melhores professores daí, na época, que foi o Carvalhinho, né? Que foi um cavaleiro que tinha voltado da Europa, tinha montado com o Lenk e tudo mais, e foi uma sorte danada, porque eu nunca me entendo, Alberto, eu estava tentando me lembrar assim, um momento da minha vida que eu montei sozinho. Sabe? Foi difícil, é difícil eu lembrar. Eu sempre montei com alguém, sempre. Eu ia te fazer essa pergunta. Tu citou já 3 vezes essa situação. Tu acha que isso hoje é um dos fatores de dificuldade que atrapalha um pouco o nosso esporte? O cavaleiro quer montar muito cedo sozinho. Ganhou ali Ben Júnior, Young Riders, e agora eu consigo andar sozinho. Tu acha que isso é um fator que prejudica a evolução? Prejudica, eu não sei se é a palavra certa. Eu sei que você montando sozinho, você para de progredir. Ou então você progride mais devagar. Você está entendendo? Você não tem... não preciso eu falar isso. Você, quando você monta sem ninguém estar te vendo, sem te corrigir, você monta. Eu, por exemplo, se eu começar a montar amanhã, mesmo como em provas mais fáceis, eu gostaria de ter um treinador me olhando, sei lá, olha, essa distância chegou um pouco perto,
a curva que você fez foi um pouquinho, podia ter feito um pouco melhor. Isso é muito importante, muito importante. Eu sempre tive, eu sempre tive. Eu não, e quando eu não tinha, eu procurava estar sempre olhando os caras bons. E aconteceu isso quando eu vim para a Europa. Então, E como você deu vou embora? Vamos para essa parte tão importante da tua carreira aí. foi assim, eu me lembro que na época foi 79. Só te interromper de novo, João. Eu não sei se é Gabi, se é Gabriel, a Leixa, tá deixando aqui dizendo que estão dos profissionais mais sérios e íntegros que conheceu no meio hípico. Tem que agradecer ao João por tudo que acrescentou na vida dela. É dela ou ele? Não sei. Gabriel Aleixo, é o Gabriel do Sul. Desculpa, Gabriel. Gabriel. É que tá Gabi, eu não sei. Tudo que acrescentou na vida dele. Tá deixando um grande abraço aqui para ti. É um grande empresário. Eu trabalhava na empresa Gerdau. Foi um aluno meu lá que foi para. Eu montava com o Guido Anicete no Sul e esteve comigo lá na Europa um tempão, uma pessoa espetacular. Hoje em dia é um super pai de família, né? Então eu vi esses meninos dando trabalho para mim lá na Bélgica, e hoje em dia eu encontro com eles há um ano passado, ele com uma família e todo um espetáculo. Não, e também... O Marcon também falou que tu é um dos maiores ganhadores do Ipirro Nacional. O Fábio também fez um grande elogio ali em cima. Alguém falou que o óculos é bonito, não lembro quem foi, que já passou. Só para te atualizar aqui dos comentários aqui. Então, tá, vamos lá, vamos para essa mudança para a Europa aí. Então, aí essa mudança, a primeira mudança, porque eu separo a minha vida em duas coisas. Uma, essa primeira mudança até 88, você entendeu? Essa minha primeira mudança de 79 até 88, que essa primeira mudança eu estava montando na hípica, já montava os cavalos do Elinho, montava com o Elinho Pessoa, que foi uma pessoa que me ajudou muito, montava, como eu te falei antes, eu sempre montei com alguém. Montei cavalos com o Filipinho, por exemplo. Ele tinha uma égua puro sangue que ele me emprestou uma vez para saltar um concurso júnior. E aí eu tomava aula com o Filipinho, depois eu tomava aula com o Elinho, tomava aula com o Carvalhinho. E aí, um momento eu cheguei, a gente tinha um conhecimento da Europa só através de revistas, né? Que era uma revista chamada L'Année Hippique, Information Hippique. Era uma revista francesa que a gente olhava na casa da Dona Vera. A gente lia aqui na Dona Vera Alegria, que era a mãe do Antônio, sabe? E a gente atravessava... Na época, o Neco já estava lá, né? O Neco já estava, né? O Neco já tinha... Já... 64, por aí, né? E aí a gente conhecia o Neco por essas revistas de informação e pico. Não só o Neco, como o Antônio Alegria, o Alfinete também já estava na Europa. E a gente começou a querer estar naquela revista, que no meu caso. Aí a gente ia na casa da Dona Vera, que a Dona Vera Alegria, ela vendia material também. Ela não tinha a loja dela ainda, a loja que depois virou o Pingalinho, que hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, foi substituído pela Maison do Cavalier, que é hoje a melhor loja de cavalo que tem lá. Estão, inclusive, acompanhando aqui. Agora, a turma da Maison entrou. Exatamente. E aí a gente ia na casa da Dona Vera, ficava lendo, porque a Dona Vera recebia aquela revista porque o filho estava lá. Então, o meu sonho era ir para lá. E um dia eu pedi pro Elinho, porque o Neco vinha uma vez por ano só para o Brasil, sabe? Quando ele chegava no final do ano para tirar férias e tudo, ele vinha. E na época o Rodrigo já era nascido, né? Porque o Rodrigo nasceu em 72. Então vinha o Rodrigo de vez em quando junto com ele. E o Neco vinha. E a gente não tinha a menor intimidade com o Neco. O Neco pra gente era tipo o Ayrton Senna, tá vendo? E aí eu pedi para o Elinho, apresenta o teu irmão para mim, que eu queria ver se ele me via montar e ver se eu podia ir para a Europa com ele. Bom, aí o Elinho apresentou, eu montei um cavalo, me lembro que era um cavalo que a Esmeralda Salmo montava, chamado Ipiranga, e o Elinho, que trabalhava esse cavalo, eu fiz um teste lá e o Eneco falou, tá bom, você pode ir. Então, eu peguei meu avião. Uma outra curiosidade também, que foi em 79, janeiro de 79, e a primeira vez que eu fui para a Europa, o Filipinho foi no meu avião, inclusive, porque o Filipinho tinha guardado o carro dele em Chantilly, perto de Paris. De lá ele ia para o Mati, onde ele já trabalhava lá para o Mati. Então foi aquela minha viagem, a primeira foi com o Filipinho, a gente desci lá, cheguei e montei um mês e pouco com o Neco. Mas era assim, foi uma coisa muito estranha para mim, porque eu nunca tinha visto, sabe, aqueles cavalões grandes, e para mim foi muito, muito diferente. Apesar de eu já ter saltado prova de 1,34 m, 1,35 m, 1,40 m, mas chegou lá,
chegou lá e eu fiquei com muita saudade. Eu vou te confessar que aquela primeira vez fiquei com saudade, queria voltar. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada. Era só por carta que a gente se comunicava. Então, eu falei, bom, eu já tinha deixado o Brasil já com certos bons resultados, né? Então, quando eu voltei, aí eu quis voltar. Voltei, voltei para o Brasil e aí me deu uma sensação esquisita, que eu falei assim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e que eu vi o que eu tinha deixado para trás, eu me arrependi ao contrário. Eu falei assim, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais apagou outro arrependimento, né? apagou outro arrependimento. Aí eu falei, bom, eu vou fazer tudo para voltar. E aí foi o que aconteceu. Isso foi em 79, então 81, um dia um comerciante de cavalo, foi uma das primeiras vezes que veio para lá da Europa, ele chegou para mim e falou assim, João, você quer ir para a Europa buscar 3 cavalos que eu vendi? Eram 2 cavalos do Mati e para o Roberto Gessorum, que é esse atual proprietário do Marcelinho Ciavalha, e um cavalo para o Dr. Roberto Marinho. Eu falei, você quer ir buscar? Eu falei, quero. Aí eu falei assim, então vem aqui em casa, busca $500, e daí me deu $500, embarca que você vai num avião de carga para Luxemburgo. De Luxemburgo você pega um ônibus ou pega qualquer coisa, vai à Bélgica, pega esses cavalos e volta. Então eu ali de novo, era para passar uma semana na Europa, acabei passando 2 ou 3 semanas, porque o embarque demorou. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo. Então, você vê, eu já fiz essa coisa difícil de entrar no avião sozinho, sem falar língua nenhuma, depois voltar com 6 cavalos, entendeu? E aí eu comecei a pegar gosto e querer voltar. E aí foi quando, em 82, eu ganhei, eu já montava esse Aquários, que você conhece, né? Porque depois foi para o norte, né? Sim, então estão pedindo muito aqui para te falar dele aqui. Eu já ia te interromper para falar disso. Então, eu comecei a montar para o Sérgio Carvalho, no Brasil, e ele comprou a égua First, que era do Jorge Carneiro, e depois eu tinha um Tanger, que era do Alberto Molayert, e o Aquários, que ficou meu cavalo, que comprou era um cavalo desses que vinham da Argentina. Já eram cavalos mais adiantados, já fazia 1,30 m, 1,35 m, e eu comecei a montar o Aquários fazendo isso. Nós trabalhamos ele até que ele começou a saltar provas maiores, e eu, com esse cavalo, em 82, eu acho, 82 ou 83, eu ganhei 82, eu ganhei o grande prêmio de Sul-América, que era o CSW, né? Inclusive, pediram para te falar que tu ganhou em cima do Filipinho com o Tambo Noivo, né? Exatamente. Foi esse? Pediram, já tinham dito aqui em cima que era para te falar sobre isso. Foi uma vitória, foi uma vitória espetacular. Foi para mim. Que na época era o conjunto, né? Era o conjunto. Felipe com o Tambo Noivo era o conjunto. E depois tinha outro, nós fomos 3 nos empates. Na verdade, o primeiro foi o João Carlos Gonçalves, irmão do Ricardinho Gonçalves, que foi com o Donatello, que era um dos melhores cavalos que o Brasil teve. Os óculos eram muito grandes, os obstáculos eram muito grandes. Ele se enganou numa distância embaixo lá daquele painel eletrônico lá da época e virou. Na época a gente virava, Alberto, porque não tinha gancho de segurança. E as varas pesavam um absurdo, né? 4 metros, 4 metros e meio. Então, ele foi lá e virou. E eu estava naquela posição, e se eu fosse terceiro naquele grande prêmio, era o meu melhor dia. Entendendo? Porque na minha frente estava o João Carlos, com o Donatello, que ganhava bastante também. E depois o Filipinho, que era o franco favorito. Aí depois o Filipinho entrou, fez 0, e relativamente rápido, você tá entendendo? E aí eu falei, bom, ele entrou, aí fica lotada. Eu me lembro que o Filipinho ficou dentro da pista há muito tempo, porque era quase certo que ele ganhasse. E eu entrei lá e ganhei o grande prêmio com Aquários, e foi assim uma vitória super importante para mim. Então... Estou pedindo para te falar também do Vagabond, não sei se eu pronunciei certo o nome do cavalo. Vagabond King, o Vagabond é um puro sangue. Estão falando dele e do Campeonato Belga. Junto com ele mesmo? O Vagabondo foi um cavalo que o Carlinhos Peixotinho montava, e que quando a gente foi, uma vez que a gente foi para a Europa em 83, com o Paulo Stuart e com o Maneco, o Paulo Stuart levou o Carlinhos, era dono do Vagabondo King, que era um puro sangue, feito no Brasil, e que o Carlinhos levou como cavalo dele, e o Maneco levou um puro sangue que ele já mediu para o Neco,
eu acompanhei esses 2 cavalos e acabei sendo campeão da Copa da Bélgica com esse Vagabond King, numa prova que era a Copa da Bélgica, era tipo assim, não era o campeonato belga, mas era a Copa da Bélgica. Era uma prova um pouquinho mais fácil. Então montei nele, acho que foi nos anos 80, lá pelo 84, 83, uma coisa assim. Mas era um puro sangue. O seu Paulo Franco está pedindo para te falar um pouco da performance com a Miss Globo. Essa famosa também, né? A Miss Globo foi mais na frente, né? A Miss Globo foi em 86. Eu já foi durante o Mundial. O Filipinho levou. Em 85 já montei nela um pouco. Mas o Felipe, quem montava na Miss Globo mais era o Filipinho. E lá pelos anos 80 eu fui e voltei muito para o Brasil e montava na época para o Dr. Roberto Marinho. Então, quando o Filipinho montava os cavalos, eu tinha que ir para a Europa e tudo mais, quem ficava com os cavalos era eu. E depois, quando fui para a Europa, o Dr. Roberto comprou um cavalo comigo. Foi o cavalo que eu saltei o Mundial em 86, que foi o Aslan, foi esse da fotografia descendo o derby, que eu ganhei esse derby de Boleroy. E aí a Miss Globo me acompanhava, era o meu segundo cavalo. Eu saltei inclusive a Copa das Nações de Roterdã, eu saltei com ela. O meu cavalo principal machucou e eu saltei com ela. Mas a Miss Globo foi muito famosa. Quem trouxe foi o Filipinho, da Europa. Era uma égua que o Filipinho ganhou algumas provas boas e tudo. E várias vezes eu montei ela. Ganhei o Grande Prêmio da Copa do Mundo, de Belo Horizonte, com ela. Foi um ano muito bom, 85 para mim. Porque em 85, quando eu estava já estabelecido na Europa, tinha saltado o Grande Prêmio de Aachen, me classifiquei no Grande Prêmio de Aachen, ganhei esse... Depois voltei para o Rio para saltar para o Brasil para saltar a Copa do Mundo de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Ganhei o primeiro dia do CEPEL, que era a prova era CSW. Depois, no último dia, ganhei o Grande Prêmio com a Miss Globo. Fui para o Rio de Janeiro na semana seguinte. Ganhei a prova de abertura da Copa do CSW do Rio de Janeiro. No Grande Prêmio fiquei em quinto. E na semana seguinte eu voltei para Paris, saltei esse derby de Bois-le-Roi, que era um dos derbys mais difíceis da Europa, e ganhei também. Então foi assim, eu me lembro como 85 como um ano bom para mim. Fora isso, todos os CSOs, quer dizer, a Copa das Nações e tudo, eu saltei com a Aslan, com a Miss Globo, com a Miss Copa, que depois o Dr. Roberto comprou a Miss Copa com 6 anos lá para mim, e eu fiz ela também, levei a Roma e tudo. Foi um ano bom para mim, 85. Aí veio João, 86. Desculpa, pode falar. Aí continuou, 86 veio o Campeonato Mundial, que a gente fez uma equipe, Neco com Wellington, Filipinho com Lazal, que o Jorge Herdal tinha comprado para ele saltar, e o Jorge Carneiro, que venceu a eliminatória com o Testarudo, que era um cavalo que tinha saltado, acho que o Pan-Americano, ele foi participar desse Mundial com a gente na Alemanha, em Aachen. João, a gente não pode deixar de aproveitar esse papo, porque a gente sabe que já está na Europa há muito tempo, mas tem uma visão muito clara, muito cristalina do hipismo brasileiro. Né? Por todo esse tempo que tu está aí, vem sempre ao Brasil, recebe brasileiros. E a minha geração, que é um pouco mais nova que essa de 78 aí, né? Era uma geração que sonhava ir para a Europa montar com o João Aragão ou com o Neco, que era a nossa referência. Mas o João sempre foi muito mais receptivo. Né? O Neco era, como tu falou, era mais distante, né? Era, de fato, um ídolo do esporte nesse sentido. Né? E tu sempre foi o cara que abriu as portas para os brasileiros, que recebeu os brasileiros. Né? Eu lembro que a minha geração, nós lá no Pará, chegamos a nos organizar aí. Até um dia eu vou comentar contigo, assim, acabei não comentando. Lembro que o meu pai entrou em contato contigo, né? E acabei que por outro motivo pessoal acabei não indo, mas depois a gente conversa isso pessoalmente. E era a pessoa que recebeu os brasileiros. Hoje é muito mais fácil, né? Até pela questão da informação, da tecnologia, a gente acompanhar o que acontece na Europa, e para quem quer migrar, né? A informação, a questão de documentação, de viagem, hoje é muito mais acessível. Né? Conta pra gente um pouquinho como foi esse período que tu começou a ser quem recebia os brasileiros. O cara que, de fato, abriu as portas, recebeu muita gente, que hoje, inclusive, continua aí e continua indo gente para a Europa, graças a essa turma que abriu, que você estava na frente. Eu diria que a gente fez assim, dentro assim, imaginando uma pirâmide, a gente fez a parte de baixo, né, para construir para os outros
virem para a Europa. Mas se o Neco precisar de alguém que defenda ele, o Neco também, o Neco ele era receptivo. Só que como o Neco era um ídolo, você tá entendendo? Sim, não, desse sentido, né? Muito mais difícil você chegar no Neco direto e falar, vamos lá. Eu, por exemplo, eu tive essa cara de pau lá em 79, através do Hélio, e o Hélio me proporcionou isso. E o Neco, na hora, ele me acolheu. E vou dizer para você, não sei se as pessoas têm ideia, tudo de graça. Tudo de graça, você tá entendendo? Não fala isso que vão começar, não fala isso que vão começar a ligar para ele pedir para ele receber de graça. Não, tudo. Ele só me deu um apartamento lá para morar e eu tinha que pagar minha comida, você tá entendendo? E mesmo assim, nos primeiros 15 dias depois, a Regina, a mulher dele, me chamou para ficar na casa dele e eu fiquei ali. Então, aí você me pergunta, essa faixa de que eu recebia as pessoas. Eu era muito receptivo por causa disso, porque eu tinha tido essa chance também com ele. E eu imitava ele em relação a isso também. Eu falei, pô, do jeito que ele me recepcionou, eu quero recepcionar as pessoas. Eu quero acolher isso, para mim me dava um prazer e também me fazia se sentir importante, você tá entendendo? Porque a partir do momento que as pessoas te ligavam para montar com você, você se sente importante. Então, aquilo me dava uma satisfação. Então, eu trouxe bastante gente foi montar comigo e foi sempre um prazer ter feito parte. Eu era muito duro. As pessoas... Eu era duro lá, porque eu tinha sido... O Neco era duro. O Neco é duro até hoje, ou menos, um pouquinho, porque também a experiência vai levando a gente para a gente mudar um pouco nossas atitudes. Mas na época eu era duro porque foram duros comigo, ou seja, o Neco foi duro comigo. E eu aprendi muito, eu nunca levei isso para o mal. Você está entendendo? As pessoas, às vezes, quando a gente comenta sobre essa época, pô, o Neco era muito duro com você e tal. Eu falei, mas eu nunca levei isso para o mal, porque... Soube aproveitar, né? Soube usar o ponto positivo e crescer no esporte. Só Né? isso. Mas, para vocês terem uma ideia, quando eu, em 84, 85, 86, quando a gente já fazia concursos importantes, você está entendendo? Na Europa e tudo, a minha vida, por exemplo, eu já via desde aquela época da revista que os grandes cavalheiros europeus dirigiam seus próprios caminhões. Então, eu fui preparado para isso também. Eu já, em 83, eu já dirigia os caminhões do Neco, já ajudava a levar a equipe do Brasil, os cavalos deles, etc. Porque o que acontece? De repente, o Neco chegou lá, depois de, acho que foi 84, quando ele me chamou para fazer parte da equipe da Moët Chandon, ele chegou e falou, você quer fazer? Eu falei, quero. Agora, eu acho que uma das formas, das razões que ele me chamou, porque ele foi, pô, o João vai montar os meus cavalos, os cavalos do nosso time, ainda vai dirigindo o caminhão, você tá entendendo? Eu fazia um pouco tudo, é verdade. Agora, se eu talvez tivesse que pagar uma passagem de avião, ter um carro para levar, talvez não fosse eu escolhi, talvez tivesse sido um belga, um inglês, um alemão, você tá entendendo? Então, isso eu aproveitei, eu antevi isso, você tá entendendo? Então... O seu Paulo Franco, o coronel, está dizendo aqui que tu continua receptivo. Inclusive, a equipe militar que foi para o Mundial na China em 2019 foi recebida por ti quando eles foram treinar com o Neco. Está dizendo aqui. Eles vieram treinar o Thiago Stefan também, que morou 3 meses contigo, está dizendo. O Thiago também ficou lá em casa. Foi uma época boa. Eu recebia muita gente. Mas era uma fase animada, sabe? Era uma fase animada. Era garoto. Você vê que as primeiras vezes que eles deixavam as casas, deixavam os pais, aí estavam livres, né? Você imagina, aí você tomava conta de tudo. E às vezes... Achavam que iam fazer a festa na Europa, né? Não, achavam livre de casa. Achavam não, faziam, eles faziam. Só não montado, né? Na hora de montar era sério. Não. E aí, às vezes, na minha época do Neco, o Thiago eu já estava montando por minha conta. Mas na minha época do Neco, às vezes o Neco recebia os alunos e falou assim, olha, João, toma conta deles aí. Então o Neco dava ali 1, 2, 3 aulas para os meninos, mas no resto do dia era eu que tomava conta. A época de Carlinhos, Maneco, você está vendo? Não era brincadeira, não. Olha, o Carlos falou aqui, o Carlos Paz Leme. E quando o cara é duro, ele fica velho e fica mole. Aí, logo embaixo ele chama de Sargento Aragão aqui para... Não, mas era duro, tinha que ser duro. Porque também eles não, hoje em dia dá para se entender mais fácil. Na época não tinha redes sociais, você entendeu? Não tinha. Tinha rodas sociais, que eram os pais,
as mães falavam assim, ó, meu filho foi montar na Europa com o Nelson Pessoa, que eram os pais do Carlinhos, o pai do Maneco, então, aí chegavam lá, quem tomava conta deles era eu, que estava querendo começar a minha carreira, entendendo? Estava querendo começar a minha carreira de profissional. Aí você pega um menino que pegou, botava gasolina em vez do diesel no carro, e o Neco cobrava da gente, você entendendo? E o Neco cobrava da gente. Então, tudo isso acontecia. Então, então, essa era a minha função um pouquinho. Então, por isso, eu era duro para me defender ali a minha carreira, porque eu já estava querendo ficar aqui ali para o resto da vida. E, João, era uma geração, essa turma que foi contigo, eu até brinco, acho que eu falei em alguma das lives disso, a minha geração, dessa turma aí, que sonhava em ser olímpico, né? Sonhava em ser Nelson Pessoa, a mulherada sonhava em ser Lúcia Faria, né? Rita Bezerra, sonhava em, depois já a turma mais nova, ser Rodrigo, e hoje a turma que monta por várias razões, nem sempre só pela aquela vontade de ser campeão, de ser atleta, né? O cara monta por lazer, monta por status, por que o pai montava, por uma série de fatores, pela busca da qualidade de vida. E acaba que para o instrutor ficar hoje em dia talvez fique mais difícil, né? Porque tem aquele cara que sonha em ser atleta, né? Que quer um João apertando ele, quer um Neco apertando ele, mas tem aquele cara que está ali por outra razão. Tu acha que isso hoje é uma realidade, sim, é uma mudança que de fato acontece no geral? Eu diria que hoje as pessoas vão um pouco para a Europa, quando vão para a Europa, porque hoje já é uma realidade. Não, eu digo aqui no Brasil, a realidade do cara que ainda está aqui, né? Eu falei, citei você, mas eu digo do cara que ainda está começando aqui. Ah, sei. Né? Pode ser, mas hoje está tudo muito mais fácil. Então, o papo, por exemplo, a gente ficava muito tempo, Alberto, a gente ficava muito tempo nas cocheiras, a gente ficava muito tempo trabalhando nossos cavalos. Hoje, as pessoas que estão começando, que já saltam mirim, saltam júnior, eles ficam muito pouco tempo com os cavalos, você está entendendo? Muito pouco tempo com os cavalos. Então, eles voltaram a ser... É uma opção deles. Às vezes o pai não quer que ele seja profissional, não quer que ele seja nutricionista, também ninguém é obrigado a ser profissional. Agora, mas você vê que hoje, quando a gente fala hoje, de uns anos para cá, um exemplo que eu dou, que a gente conversou outro dia, o próprio Marlon Zanotelli sempre teve na cabeça dele que ele queria ser um cavaleiro de top, como ele é hoje, né? Então, ele sempre foi sério. Eu me lembro quando eu ia lá no Ceará da clínica e tudo, ele já tinha uma cabeça profissional, quer dizer, a família dele já tinha uma cabeça profissional. E hoje tem várias pessoas. Então, depende. Hoje tem muito mais gente montando, hoje as coisas João, são mais fáceis. tu citou essa clínica no Ceará, tu dava muita clínica aqui no Brasil, né? Como é que tu continua dando clínica aí? Continua vindo da clínica aqui? Não, menos. Eu agora vou voltar a dar, vou a Belo Horizonte agora no mês que vem. Estou querendo aumentar um pouquinho, porque eu estou com mais tempo no Brasil, então meu filho está aí, um filho pequeno, então eu vou ficar mais tempo no Brasil e vou aproveitar para poder dar essas clínicas. Mas quem está acompanhando aí pode chamar no Instagram que pode chamar para o Brasil que não, para mim só chamar, né, João? Hoje é o maior prazer para mim dar aula, porque eu tenho bastante tempo, tá entendendo? Eu adoro dar aula. Eu acho que eu gosto de passar esse conhecimento que a gente tem. Hoje em dia, eu estou muito mais maduro em relação a isso, eu tenho uma forma de ver as coisas muito mais simples do que eu via, talvez há 10 anos atrás. E então, para mim, é sempre um prazer poder dar aula, participar. Alguém perguntou lá em cima, João, passou aqui, se tu tá agora em Lisboa ou na Bélgica? Estou em Lisboa, agora estou em Lisboa. Tá em Lisboa. Perguntaram, não vou lembrar quem foi que vai passando. Yeah. E também, João, tu fazia muito comércio, né? Eu lembro que era muito comum te encontrar um cavalo. Esse cavalo veio do João. Muito, então, pois é. Sempre cavalo de grande qualidade, cavalo muito bem feito, né? Então, para mim, eu tive dois momentos na minha vida muito fortes. Quer dizer, a de 79, quando eu fui para a primeira vez para o NECA, até 86, quando eu saltei o Mundial. Em 86, eu acabei meu ciclo lá com o NECO. Voltei ao Brasil em 87, que eu não sabia o que eu iria fazer exatamente, mas passei só 6 meses no Brasil. Foi quando nasceu minha primeira filha, Bianca. E aí eu recebi um convite do François Mathieu para montar para ele. O François Mathieu, como você sabe, é um dos maiores comerciantes de cavalos da Europa. Na época, inclusive, acho que o Ivan também trabalhou para ele, não trabalhou? O Ivan foi depois. Foi bem depois, né? Mas trabalhou, né? O Ivan foi depois.
Então, o Matinho me chamou em 88, eu fui para o Matinho em janeiro, com a minha filha com 5 meses, para montar para ele. E aí foi uma mudança muito radical na minha vida, porque eu já tinha saltado todos os grandes prêmios que eu sonhava saltar na Europa, com Aslan, Mundial, La Bola, essas coisas, Derby, essas coisas. Aquilo, Hack, né? hein? Saltou muito Hack também, né? Saltei Hack, saltei 83, 84, 85, 86 em Hack, entendeu? Então, de repente, o François me chama para montar para ele, e o que acontece? Eu vou lá, recebo uma cocheira, era o que eu tinha combinado com ele, recebo uma casa para morar, uma filha de 5 meses no colo, levei um aluno já, que era o Paulo Figueiredo Melo, e a Marcinha Cury, que hoje é casada com Duto. Elas foram meus alunos naquele momento ali em janeiro, já levei 2 alunos para montarem comigo, tinha uma casa boa, onde o François mora hoje, e recebia-se tipo 10 cocheiras, 10 cavalos, desculpa. O mais velho tinha 4 anos e meio, 5 anos. Então eu voltei ao zero, tá entendendo? Então voltei ao zero. Levei uma tratadora minha, a Cláudia, que foi meu braço direito durante muitos anos, levei do Brasil, ela não tinha experiência nenhuma, ensinei a ela a tratar cavalo na Europa e tal. Então voltei a zero naquele 88. Eu falei, bom, e ali você precisava ter bastante coragem para começar tudo. Porque hoje qualquer um já fica, já saltei mundial, já saltei isso, já saltei aquilo. Vou montar cavalo de 4 anos, que eu não tinha essa experiência. E é claro que depois, assim, um ano depois, eu já estava montando os cavalos um pouquinho melhores do François, mas era cavalos que você montava 2, 3 meses, durante 2, 3 Sempre meses. para começo, né? E depois vendia, você entendendo? E apesar disso, de todas as dificuldades e tudo, eu tive uma chance de pegar um cavalo um dia que ele queria vender para um amador, eu trabalhei e tal, voltei a saltar os derbys, ganhei o derby de Lumen, voltei a saltar em Hack em 95, com 93 com esse cavalo, saltei Copa Nações de São Galo junto com o Filipinho Filho, com a Luciana Diniz, com o Rodrigo Pessoa. Então dei uma volta por cima naquele segundo período da minha vida. Mas aí foi que eu peguei aquela vontade de comercializar cavalo. E aí eu vendia bastante cavalo. Eu tinha assim, uma clientela muito grande no Rio Grande do Sul, onde eu vendi para o Guido, para o Gabriel. Tinham vários compradores lá, vendia bastante para o Rio, e um pouquinho menos para São Paulo, mas vendia assim. O Donald Stewart, na época, acho que 90% dos cavalos que ele trouxe da Europa foram comigo. O Aras Pioneiro, o Aras Boa Fé começou também através de éguas que eu trazia. Então foi muito importante. E aí, por exemplo, vem todos esses cavalos aí, o próprio Fábio, por exemplo, foi lá, o Dumbo da Chapelle, que foi um cavalo. Ele acabou de citar aqui o Dumbo e a Daisy. A Daisy, ele está falando aqui exatamente. A Daisy era era uma égua boa de velocidade, de 1,35 m, 1,40 m, mas o Dumbo foi um cavalo importante, tanto para a menina que montava, depois para o Fábio, que saltou provas grandes. Mas quem levou ele foi o Mário Teixeira, que comprou com 5, 6 anos. E era assim, eu vendia bastante. Foi uma época muito boa no comércio para mim. Aí foi essa época que eu ia, voltava. Eu mesmo trazia os cavalos no avião, você entendendo? Fazia esse trajeto várias vezes de Europa, dentro do avião e tudo mais. Hoje, quem acompanha a gente e quiser ir na Europa comprar cavalo, tu continua dando esse suporte? Continuo. Hoje tem muita gente, né? Então hoje virou uma coisa mais fácil. Hoje tem muito, virou uma coisa menos porque é mais difícil. Para mim, por exemplo, na época, eu era o único que fazia esse tipo de comércio, porque eram cavalos mais baratos, né? Porque na época o Mati chegava a vender cavalo com neco para o Dr. Roberto, mas depois essa democratização no preço dos cavalos eu ajudei bastante. Então foi uma coisa que eu fui importante nesse quesito aí. Eu lembro que a gente pulava inclusive o Norte e Nordeste. Muitos cavalos foram acabar parando no Norte e Nordeste e o cavalo veio do João. Cavalo veio do João. Né? E a gente... Tanto que era uma das vontades da turma, assim, era ter um cavalo vindo da Europa e a nossa referência era ir comprar com o João. Eu cheguei a saltar aquele grande prêmio, aquele derby difícil lá de Caxangá, né?
do Caxangá, né? Ele era... Inclusive, até brinco, a pista leva o meu nome. É Nome e mesmo? sobrenome, né? Eu já perguntei quem é, me deram uma resposta curiosa, que foi o cara que venceu a primeira prova equestre no Brasil. E para quem não sabe, não foi no Rio, foi em Recife, né? É. O salto foi no Rio, mas a primeira prova equestre, na época, os holandeses com Luso, e quem ganhou é um tal de Alberto Viana, que é o nome da pista lá do Ah, Caxangá. é. E eu sempre tiro onda com o pessoal quando eu vou lá. Eu tenho uma história engraçada que a gente foi saltar o derby de Caxangá, eram 4 cariocas, era eu, Cláudio Itajaí, Jorge Carneiro, não, eram nós 3 só. E o derby era muito difícil, era muito difícil. Eu acho que hoje continuaria a ser difícil, porque era uma loucura os obstáculos. Era muito, muito difícil. E a gente podia fazer o reconhecimento que o derby ficava armado desde quinta-feira, desde quando a gente chegava lá. E só usava o derby na prova no último dia. A gente só entrava naquela pista de grama no último dia. Fazia tudo aqui na areia na frente, né? Tudo na areia na frente, é. E quando a gente reconheceu a pista, a gente foi lá na quinta-feira e a reunião de chefe de equipe era quinta-feira à noite. E a gente falou, não, eu montava um cavalo normal, porque a gente também não acreditava que em Recife teria uma prova tão difícil, né? A gente levava o nosso segundo cavalo, terceiro cavalo. E aí eu combinei com o Jorge Carneiro, que era o cara, era mais velho que a gente, mais sério. Tu fez, Jorge, você vai na reunião chefe de equipe e você, pô, diz que essa prova é difícil, pô, essa coisa tem que fazer. Aquela coisa de brasileiro que tem de reclamar, entendendo? Já entra na pista, que a gente conversou outro dia. Se a gente, eu conheço que a gente tem um negócio desse. E aquela coisa que a gente entra para comer um cheeseburger sem o queijo, você pede um cheeseburger sem queijo, aí quer pegar o sanduíche todo. E aí, na reunião de chefe de equipe, o Jorge foi para lá para dizer, olha, não dá para botar umas coisas mais fáceis, porque era muito, muito difícil. Aí o pernambucano lá, o presidente da Federação de Pernambuco, eu não sei quem era, e ele falou assim, olha, e o Jorge falou todo educadamente, tudo, ele chegou e falou assim, olha, meu filho, isso aqui é prova para macho. E se você não tá, você volta para o Rio. Aí era o Jorge, deixa para lá, vamos saltar assim mesmo. E na Que época, ano foi isso, João? foi a época do Figueiredo, porque o Figueiredo foi nessa Ah, prova. tá. E a gente, não, era uma coisa, o Vitor montava um tour de linho pequenininho, o número 2, ninguém vai acreditar, mas tem que... O número 2, eram 2 sebes, uma sebe de 1,15 m, 1,20 m, sem vara nenhuma, e a outra sebe era de 1,20 m, 1,25 m talvez, mas a largura era uns 2,80 m, 2,70 m. O Vitor caiu lá dentro, entre os dois, porque o cavalo dele achou que aqui não era para saltar tudo de uma vez. Achou que era um ping-pong. Era um ping-pong. E ele caiu lá dentro, com o tour de linho dele que ele montava. Era muito difícil. E esse era o número 2. Começo de pista. Começo de pista. Então, brincadeira não. João, eu acabei falando e aí depois me empolguei aqui e não levei para o caminho que a gente ia levar, que era falar um pouco do cenário do hipismo brasileiro. E tu tão bem consegue avaliar. Né? Já vi outras lives, já vi, as pessoas comentam. Até alguém comentou aqui há pouco que tu devia ser o olheiro ou o assessor da equipe brasileira na Europa. Não lembro quem foi, comentaram agora há pouco aqui. O João devia ter essa função. Tivemos, nesses últimos 3 meses, uma série de lives, né? Uma série de informação chegou pra gente, assim, que a gente não estava acostumado, né? Ainda bem, e alguns assuntos ficaram em destaque, ficaram à tona. Sei. E hoje um dos pontos muito elogiados que o Brasil tem é o nosso técnico, o Guerdar, né? O Guerdar, Aí, inclusive, a gente tem que estender isso à pessoa do Pedro Paulo, que é quem conduz a parte administrativa disso tudo, né? Vamos chamar assim. O chefe da equipe, e a pessoa do Ronaldo, o atual presidente. E o PAN é um exemplo, é um reflexo disso, né? O último PAN. Antes do PAN, ele teve resultados importantes também, né? Sim, não. Copa das Nações e tudo. Várias Copas das Nações, né? Que a gente ganhava assim quer dizer, ficamos anos sem ganhar nada, né? Acho que a tua geração do Neco ganhou, depois ficamos, sei lá, décadas, talvez, sem ver a Copa das Nações. Fomos ganhar ali depois com o Jean Maurice, né? Como técnico. Depois o Caio ficou ali nesse ato, até contratar outro, ganhou a Copa das Nações como técnico. E agora com o Guerdar, já se tornou algo, vamos dizer assim, ainda bem mais frequente, né? O Brasil está no pódio. Os cavaleiros melhoraram também. Além disso, né, o nível dos conjuntos dos cavaleiros brasileiros. E uma das coisas que sempre foi polêmica no Brasil foi a famosa seletiva olímpica. Né? Como deve ser, critério subjetivo, tem que ganhar na pista.
tem que ter uma seletiva no Brasil com uma vaga para quem reside no Brasil, não tem que ter uma pré-seleção no Brasil. Como é que tu vê tudo isso? Tu acha que o técnico tem que ter autonomia, tem que ter um critério tanto de grandes prêmios, os seguintes grandes, como é que tu acha que seria o modelo ideal para o Brasil ter como seletiva olímpica, já que a gente tem essa realidade muito quem mora no Brasil e quem mora na Europa ou nos Estados Unidos? Olha, quando o Neco era o chefe de equipe e que escolhia as equipes, na época que o Jorge Herdal era presidente, inclusive, o Neco tinha essa autonomia. Né? O Neco tinha essa autonomia. E ele escolhia as equipes que ele queria. E as equipes iam bem. Era na convocação, como acontece com o futebol, com o vôlei, etc. Você não pode chegar e você não pode dizer para o Neco o que ele tem que fazer. Eu mesmo já fui em equipe chamado pelo Neco, eu deixei de ir em equipe deixado pelo Neco, você está entendendo? Mas eu nunca passava pela minha cabeça de dizer que o Neco não estava fazendo certo em não me levar. Você está entendendo? E o Neco, a maioria das vezes, acertou. Você veja bem os resultados de Atlanta, os resultados de Atenas. Ele acertou. Hoje o Felipe Guerdá está fazendo a mesma coisa. Só que com melhores conjuntos, com conjuntos mais maduros, com melhores cavalos. Então, o Felipe Guerdá, que está acontecendo agora, é que ele está acertando, porque o Felipe Guerdá, eu conheço um pouco os dois, o Felipe a gente saltou junto em provas na Europa e tudo mais. Na época a gente conversava mais e tudo, apesar de a gente não ser amigo, né, de ter a intimidade, não, mas a gente conhece a mentalidade dele. O Felipe Guerdá tem a mesma mentalidade que o Neco, são pessoas que conhecem cavalo, conhecem competição. E o Felipe Guerdá, ele não acertou só, não está acertando só no Brasil, ele acertou na Bélgica, acertou na França, foi campeão olímpico. Então não tem essa coisa, eu acho que não pode se discutir sobre uma coisa que é simples de ver. Ele está ganhando mais do que está perdendo. Você está entendendo? E o Felipe, ele tem muito, eu converso muito com amigos meus, belgas, que foram comandados por ele, mais belgas que franceses, porque é o que eu estou na Bélgica, mas todos eles elogiam muito ele. Todos eles, olha, ele é muito competitivo, ele quer ganhar, ele não vai dar preferência para ninguém quando essa pessoa não merecer, você está entendendo? Ele é duro, então é por isso que ele está dando certo. Então, acho que não tem que se discutir esse assunto. Quer dizer, não tem, não posso querer ser pretencioso, não tem que ser. Mas eu acho que isso já foi um mérito alcançado. Você está entendendo? A gente tem que pensar em outras coisas, como preparar os júniors, como preparar os young riders, como tem que preparar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ter mais opção para o Felipe Guerdá. Porque hoje nós temos conjuntos feitos, como o Pedro Vênez, como o Marlos Anotelli, mas daqui a 2 anos esses cavalos já passaram. De repente, se eles não tiverem outros cavalos, a gente precisa construir mais outros conjuntos, tá entendendo? Senão a gente... E como tu vê que qual é o buraco que existe hoje no teu ponto de vista para essas categorias de base? Falando especialmente das categorias de saída, né? O Júnior e o Young Riders. Eu acho que, por exemplo, eu não sou muito a favor dessas discussões que fazem. A gente conversou isso outro dia, quando você vai com 2 equipes, por exemplo, Paraguai, foram outro dia, 2 equipes de Mirim, 2 equipes de Júnior, 2 equipes de Young Rider. Isso parece muito mais uma excursão assim, de férias, você tá entendendo? Eu acho que você pode muito, tipo, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso outro dia, por exemplo, você imagina um mês de julho, que é o mês das férias, né? Porque o Mirim, o Júnior e o Young Rider estuda ainda. Então, você chega, você promove, por exemplo, 4 concursos internacionais que começam em Porto Alegre, na grama, vai para Curitiba, na areia, você vai para São Paulo, no Picadeiro Fechado, daí para Paulista, e você vai no Rio de Janeiro, naquela pista grande do Rio de Janeiro. Você faz 4, 5 internacionais de júnior, de Young Rider, destinado a eles, chama, que eu acho que é importante. João, só te interromper, o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos, Tá. Aí eu te chamo de volta, peço para galera, para a turma que nos acompanha também, esperar e voltar aqui com a gente. Certo. Quem puder enviar aqui para os seus amigos aqui a live para também assistirem conosco. Tá aqui, 5 segundos ele corta a gente espera aqui ele cortar. Tá Marcon bom. pediu para te falar de 82.